A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite nós queremos trazer uma palavra que está em Mateus capítulo 13, que nos traz a palavra de Jesus ensinando através da parábola do semeador. E nós vamos meditar um pouco sobre esta palavra, para que Deus possa falar aos nossos corações e nos dar entendimento daquilo que Ele quer falar a cada coração, a cada alma, a cada espírito. Que Deus nos oriente, que Deus nos use, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou estar lendo o texto e depois nós meditaremos sobre ele. Mateus 13. No mesmo dia, tendo Jesus saindo de casa, sentou-se à beira-mar. E reunindo-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, 100, outro a 60, e outro a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Esta é a parábola do semeador, e nós vamos meditar sobre ela, para que possamos compreender a vontade do nosso Deus sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos, Pai, nos colocarmos em Sua presença e pedir que o Seu Espírito Santo possa nos dar entendimento, compreensão da Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta parábola, ela já foi muitas vezes pregada, muitas vezes anunciada por muitos pregadores renomados. Mas nessa noite nós vamos aprender um pouco com a beleza desta poesia, desta parábola. A parábola do semeador é notável em beleza, pela sua originalidade e pelas lições que encerra. Honra ao seu autor e revela a profundidade de um soberano pensador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma verdadeira obra-prima que ocupa lugar na literatura universal. A Galileia, região que Jesus estava quando contou a parábola do semeador, possuía um solo muito fértil. Jesus estava às margens do mar da Galileia, de onde se podia ver um campo de trigo ondulado que descia até a praia. Havia um caminho trilhado que atravessava, sem muros nem qualquer outro fator que impedisse a semente de cair aqui ou acolá nas suas bordas. Nessas bordas o chão estava endurecido pela contínua passagem de cavalos, mulas e homens. No meio do campo estava a boa terra, a planície de Genezaré, com uma plantação viçosa e bela, produzindo grande quantidade de trigo. Ali também se encontrava um solo rochoso, coberto por uma fina camada de terra, oriundo das montanhas e colinas que cercam o lago de Genezaré. Este solo alcança várias partes do campo. Podia-se ver também junto
ao campo cardos, ortigas e outras plantas espinhosas. E nessa parábola, o semeador, eis que o semeador saiu a semear. Por isso nós lemos o capítulo 13, mas lemos a primeira parte, mas o capítulo vai de 1 a 23. E Jesus saiu da casa e se assentou às margens do lago de Genezaré. Logo as multidões fluíram para ouvir suas palavras. Porém, por serem muitas pessoas, Jesus, num lindo cenário, subiu no barco de Pedro e pediu para que o barco se afastasse um pouco daquele púlpito majestal que balançava suavemente sobre as ondas. O mestre utilizou das peculiaridades da vida do povo a que ele se dirigiu. O capítulo 3, do versículo 13 diz: Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13, 3. Jesus, do barco, certamente podia ver os campos de trigo, que estavam próximos. Ele utilizava da agricultura do trigo, uma atividade que os seus contemporâneos conheciam muito bem. Por isso, Jesus podia transmitir-lhes de modo claro e caloroso diversas verdades, pois as atividades que o mestre usou na parábola do semeador eram familiares a todos os seus ouvintes, num povo de caráter acentuadamente camponês. A semente à beira do caminho é uma das sementes que Jesus nos ensina. A parábola fala do semeador que lançou as suas sementes ao solo, porém algumas caíram à beira do caminho. Uma alegoria que nos remete ao coração humano. As bordas do campo de trigo era este local. O solo muito pisado e endurecido. Fatalmente a semente não conseguiria penetrar neste solo, deixando-a expostas às abundantes aves que habitavam a região. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, às bordas do caminho. Mateus 13, 19. Jesus se referia àquele que não entendia o Evangelho, não compreendia porque a mensagem não seguia a lógica religiosa dos que eles julgavam conhecer. A mensagem de Jesus dizia que o reino de Deus era de origem espiritual, uma libertação interior que modificava o homem em seu caráter, refletindo uma nova prática de vida. A prática está que era baseada no amor ao próximo, ainda no amor aos inimigos e perseguidores. Esse tipo de discurso muitos rejeitavam, ouviam e não compreendiam. Não era o interesse deles. Eles esperavam um Messias que engrandecesse suas vidas materiais, elevando o reino de Israel a uma potência dominadora. Mas a mensagem não era essa. Por isso ouviram de mau grado, com uma disposição interior de não aceitá-la. E por não entender a mensagem do Evangelho, endureceram os seus corações e não podiam se converter e serem sarados. De forma que neles se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Há muitos anos atrás, há 750 anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías disse assim: E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Mateus 13, 14.
porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mateus 13:15. Mas Jesus também falou de outra semente, a semente que caiu em solo pedregoso. Jesus prossegue com a parábola do semeador, falando sobre a semente que caiu em pedregais, um terreno com uma fina camada de terra, mas um solo rochoso em seu interior. O mestre se referia àqueles que vivem um evangelho de forma superficial. A semente nasceu rapidamente, mas não podendo se aprofundar suas raízes, não conseguiu ter contato com a água em quantidade suficiente e foi queimada pelo sol. O capítulo 13, versículos 5 e 6 diz: E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A água é a palavra de Jesus. É a palavra que nos limpa e rega nossas raízes espirituais. Mas muitos se enganam em um evangelho de situações cômodas e superficiais. Se está tudo indo bem, então glorificam a Deus. Não entendem em profundidade a palavra de Deus. Pensam que o evangelho é um tipo de certificado ou proteção contra as dificuldades da vida. Porém, como não é assim, quando os problemas chegam, as dificuldades, as provas e as lutas se apresentam, logo se escandalizam e se vão. Estes não compreendem que o evangelho é também renúncia, e nós vimos muito isso em nossas igrejas. O que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Mateus 13, do 20 ao 21. Mas Jesus continua falando de mais uma semente, a semente que caiu entre os espinhos. A parábola do semeador nos dá um outro exemplo de solo, um solo onde juntamente com a semente cresceram também plantas espinhosas. Os espinhos são aqui os cuidados da vida. Há aqueles que recebem a palavra, receberam o chamado, mas sempre alegam que há algo que ainda precisam resolver antes de viver para Deus. Aqui Jesus nos ensina que onde foi jogado a semente, que era boa, também existiam outras sementes de espinhos que cresceram junto. E isto acontece porque todos nasceram juntos. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Os espinhos cresceram mais rápido que a semente de trigo e a sufocaram. Eles sabem, conhecem a palavra, entretanto, diante das tentações, das ofertas mundanas, dos prazeres oferecidos, das facilidades, dos atalhos, acabam sucumbindo, são sufocados pelo pecado. Não conseguem rejeitar e renunciar à prática de vida pecaminosa do mundo. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Também vemos muito isto em nossas igrejas. A semente que caiu em boa terra é a outra semente que Jesus nos ensina. Essa semente é a semente também que fala sobre os nossos corações. E finalmente a parábola do semeador nos fala da semente que caiu em boa terra. Felizes
são aqueles que ouvem a palavra, a aceitam e a compreendem. Entendem que o Evangelho é a boa nova de Deus, estava em Jesus Cristo, se reconciliando com o homem, não imputando os seus pecados, mas fazendo pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, a outro a 60 e a outro a 30. Mateus 13:8. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100 e o outro produz 60 e o outro produz 30. Mateus 13:23. A mensagem de amor de Deus e ao próximo é recebida com alegria em seus corações. São humildes de coração, pois o humilde é o ensinável. Por isso eles sabem o que mesmo se chorarem, são felizes, porque serão consolados. Andam em mansidão e em paz, são pacificadores. Receberam a palavra e são embaixadores da paz de Cristo. Versículo 5, capítulo 5, 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Está em Gálatas 5, 22 e 23. Sofrem por causa da justiça, mas não desistem e continuam a praticar o bem. Esses dão frutos a 100, a 60 e a 30, porque o fruto do Evangelho é vida e paz. Mas a nossa função como semeadores é lançar a semente. Não nos cabe julgar que tipo de solo cada pessoa representa. Isto cabe ao agricultor, que é Deus, o nosso Pai. E o agricultor, segundo a sua vontade, pode revirar o solo pedregoso, limpar os espinhos, arar a terra e fazer nascer um solo fértil e receptível à sua palavra. Que tipo de solo é o seu coração? A parábola do semeador descreve 4 tipos de solo, que aponta para 4 tipos de coração, ou 4 diferentes reações à palavra de Deus. Jesus disse que o semeador saiu a semear e a semente, parte da semente caiu à beira do caminho, e a outra caiu entre as pedras, e a outra caiu entre os espinheiros, e finalmente a outra caiu em solo fértil. Nos 3 tipos de solo em que a semente ficou improdutiva, ela enfrentou resistência. Os homens, as aves, as pedras, os espinhos resistiram à semente. Mas o solo fértil, ela produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Como podemos classificar estes solos? Primeiro, o coração insensível. A semente que cai à beira do caminho pode ser pisada pelos homens e comida pelas aves. Uma estrada tem um chão duro, assim como os corações endurecidos e insensíveis, impenetráveis. Eles não são receptivos à palavra de Deus. Os corações ficam endurecidos porque se tornam passarela da humanidade, entrada congestionada, onde a multidão entram e saem e passam. São corações duros, difíceis de penetrar a palavra de Deus. Não captam a palavra de Deus, que é a semente. Segundo coração, que é o coração superficial. A semente que caiu no meio das pedras descreve um coração raso e superficial. A semente chega a brotar, mas não tem umidade suficiente para crescer e frutificar. Não tem espaço para a planta criar raízes e se alimentar. Há muitos corações que demonstram entusiasmo com a verdade e por um tempo parecem ser
pessoas animadas e até infusivas com a fé cristã. Mas logo que chegam as provas e as tribulações, aparecem essas pessoas, se escandalizam, tropeçam e secam. O coração superficial não frutifica. Essas pessoas demonstram apenas uma fé emocional e um entusiasmo passageiro, mas logo desanimam e retrocedem. Mas Jesus falou de outro solo, o coração congestionado. A semente que caiu no meio dos espinhos nasce, mas não cresce nem frutifica, pois os espinhos crescem junto e sufocam a planta. Esse solo representa um coração povoado por muitos interesses e cuidados. Jesus disse que os cuidados deste mundo e as fascinações pelas riquezas concorrem e disputam ao mesmo espaço nesse coração que as coisas de Deus. É um coração dividido e distraído com muitas coisas. Trata-se daquela pessoa que quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo está apegada ao mundo. É amiga do mundo e conforma-se com as coisas do mundo. Ela tenta servir a Deus e as riquezas e acaba machucando e perecendo. Acaba murchando e perecendo. Ela até cresce, mas fica sufocado e morre. Mas a última terra, que significa os nossos corações, é o coração produtivo. A semente que caiu no solo fértil nasceu, cresceu, floresceu e frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. O solo estava preparado e nele não havia concorrentes. A semente encontrou acolhida e espaço para crescer e frutificar. Mesmo em solos férteis, a produção pode variar. Uns produziram 30, outros produziram 60 e outros produziram 100 por um. Devemos ter um coração receptivo à palavra. Não fomos salvos para sermos um campo estéril. Nós somos a lavoura de Deus e Deus espera de nós frutos. Ele não se contenta com folhas. Ele não quer apenas propaganda de frutos. Ele quer frutos e muitos frutos. Que tipo de solo tem sido o seu coração? Há alguma coisa atrapalhando sua vida de frutificar para Deus? Que Deus nos dê um coração aberto, receptivo, preparado para as boas sementes e que nossa vida seja um canteiro fértil a produzir muitos frutos para a glória de Deus. Nós temos que falar do amor de Deus, plantar o amor de Deus, espalhar o amor de Deus. Seja uma semente que caia em solo fértil. Que você seja receptivo à palavra de Deus, para que esta palavra frutifique em seu coração, para que esta palavra frutifique em sua vida, para que Deus venha trazer sobre você aquilo que você precisa para ser uma pessoa cuidada, protegida por Deus. Que seu coração produza a 100, a 60 e a 30 por um, para que você semeie a palavra do Senhor em todos os lugares, para que você seja frutífero em todos os lugares. Que Deus nos abençoe e nos transforme em sementes produtivas na sua presença. Deixa eu orar por você. Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento especial de termos ouvido a sua palavra, de termos compreendido um pouco da sua palavra, através do seu Filho amado, que nos amou e nos deu
o privilégio de conhecê-lo, o privilégio de podermos falarmos contigo. Eu peço que o Senhor fale ao coração desta pessoa que está assistindo este vídeo. Que Deus abençoe, que Deus abra o coração, que Deus faça de seu coração receptivo à sua palavra. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e que você seja muito feliz na presença de Deus. Meu nome é Éder Martinez, evangelista da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Feliz Natal, Mato Grosso. Deus te abençoe. Amém.